Vamos iniciar mais uma aula de português. A aula de hoje será sobre os 4 sons do X. Como norma geral, podemos dizer que CH e X coincidem na pronúncia. Então, por exemplo, na palavra caixa, nós temos a escrita com X. Mas, por exemplo, na palavra chave, nós temos o CH. Mas vejam que o som das palavras é o mesmo som. Existem palavras em que o X ele tem som de CH, como, por exemplo, nas palavras caixa, xícara, xadrez, bruxa e peixe. Então, nessas palavras que nós temos o som de CH, mas a escrita é com X, a gente precisa prestar atenção na escrita da palavra, porque pelo som nós temos o som parecido, igual, tanto do X com o CH. Mas vejam que essas palavras elas são escritas com X e não com CH, mas o som é de CH. Outro som do X nas palavras é o som de S, como por exemplo, nas palavras próximo, auxílio, trouxe, trouxeste. Outras palavras também como excelente, exportar, explodir, texto, cesta, expectativa. Em todas essas palavras nós temos o X na escrita, mas o som, quando nós falamos, é o som da letra S. Mas em todas essas palavras nós temos a escrita com X, certo? Então vocês precisam prestar atenção na escrita. Como que vocês podem aprender a escrita dessas palavras? Vocês podem buscar as palavras no dicionário, na internet, certo? Em sites confiáveis. A leitura também, ler muitos livros, muitos textos, isso tudo ajuda vocês a aprenderem a escrita das palavras. Porque nem sempre a escrita da palavra é de acordo com o seu som. Porque, por exemplo, nessas palavras que nós lemos agora, nós temos um som de S, mas a escrita é com a letra X, ok? Outro som da letra X é o som de Z. Então, é pronunciado com um Z, né? Esse sonoro, normalmente no início da palavra, tá? Por exemplo, exemplo, exame, exemplar, exército, exercício, exílio. Todas essas palavras, elas são escritas com X, mas nós temos o som de Z, certo? Ó, por exemplo, exame, então parece que nós estamos falando usar, não é isso? Mas a escrita da palavra é com X. Então, todas essas palavras, o X ele tem som de Z. E por último, o último som que a letra X pode ter numa palavra é o som de CS. Como, por exemplo, nas palavras anexo, flexionar, boxe, reflexo, flexão, intoxicação, táxi, tóxico, fixo, circunflexo e maxilar. Então, essas palavras, elas têm o som de CS, mas a sua escrita é com a letra X. Então, essa foi a nossa aula de português de hoje.